Bem, agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a retomada do crescimento econômico. Eu converso com os economistas, a Thaís Zara, que é da Rosenberg Associados, e o José Francisco de Lima Gonçalves, do Banco Fator. Boa noite, os dois. Boa noite. Boa noite. Vamos começar com a Thaís, a avaliação. Ontem nós tivemos o PIB, com crescimento acima do que era esperado. Todo mundo já fala em revisão das projeções. Hoje nós tivemos produção industrial, número positivo, pelo terceiro mês consecutivo. Disso daí dá para a gente chegar à conclusão que a economia pode estar entrando numa fase mais contínua de recuperação? Sim, acho que a gente teve a revisão dos dados tanto de 2017 quanto de 2018 um pouquinho para cima. Primeiro semestre desse ano também revisados para cima. O resultado do terceiro trimestre surpreendeu positivamente. A produção industrial que a gente conheceu hoje também mostra o terceiro mês consecutivo de crescimento. Mas o que traz mais ânimo para a gente imaginar que dessa vez a recuperação não vai ser um voo de galinha, que dessa vez realmente a gente vai ver uma recuperação mais consistente, é que a gente tem taxas de juros que realmente agora estão num patamar muito mais baixos, né? Não só a taxa de juros de curto prazo, mas as taxas de juros mais longas. Então, isso traz um estímulo para o crédito que a gente já tem visto, já tem observado em várias modalidades. E faz com que a gente imagine que realmente dessa vez a gente vai ter um estímulo aí de um crescimento um pouco maior de consumo nesse final de ano, no começo do ano que vem. Tem também a liberação da FGTS que ajuda também bastante essa transição para o ano que vem. E a construção civil, pela primeira vez, começa a dar sinais de que estamos deixando o pior. E ela dessa vez não foi a última a recuperar, como costuma acontecer, né? Dessa vez a construção já vem, desde a virada do semestre, mostrando números melhores. Sim, ela amargou aí 5 anos de um desempenho muito ruim, mas finalmente parece que a gente está deixando esse fundo do poço. Já teve outras vezes que a gente achou que era o fundo do poço e a gente descobriu um alçapão, mas dessa vez parece que realmente a gente está conseguindo crescer um pouco mais. Confiante também, Francisco? Você vê sustentabilidade nesse processo? Não, eu não consigo ver. Eu acho que tem claramente uma situação um pouco melhor do que se esperava, né? E você tem desenhos aí para frente, principalmente taxa de juro e, portanto, finanças públicas até certo ponto, numa situação mais confortável, né? Essa subida forte do dólar não desarrumou nada. Ou seja, mesmo a percepção de uma moeda mais fraca, acho que não assustou ninguém, a não ser o pessoal que viaja. Tá? O Trump mas não também. assustou. O Trump ficou bravo. Quer dizer, eu acho que você tem uma situação mais razoável. E, sem dúvida, construção civil teve uma recuperação muito importante do meio do ano para cá, principalmente. Não só na atividade, mas no emprego também. Você pegar tanto na PNAD quanto no CAGED, você tem uma recuperação importante, né? E que é o mais importante, né? Na medida em que isso se tornando emprego formal e não emprego como está acontecendo com o grosso da recuperação, que é esse regime de conta própria ou de informalidade. Você vê que isso é bom porque é melhor fazer alguma coisa e ter alguma renda do que não ter nada. E aumenta a massa de rendimento também na Aumenta economia, a massa de rendimento, mas veja bem, eu acho que tem aí duas limitações que eu acho que são muito importantes para considerar quando a gente pensa na retomada do consumo, como ele se verificou. O primeiro é assim, que o trabalho informal, ou por conta própria, ele não reflete uma decisão empresarial comprometida com um plano de atuação no mercado ou com um plano de expansão. Ou seja, são rendimentos que existem porque ou a pessoa está se virando, com todo respeito, é uma coisa menos robusta do que uma contratação formal, ou a pessoa está prestando serviço pessoal. E a prestação de serviço pessoal presume que alguém tem renda. Alguém. Quer dizer, então, se o setor formal da economia não contrata com consistência,
você não tem o aumento dessa renda que cria o emprego para esse prestador de serviços pessoais. Agora, isso não Então, entraria num processo mais à frente, que você começa na informalidade, uma coisa bem devagar de contratação. A indústria mesmo tinha muita ociosidade, né? sem dúvida, sem dúvida. O meu ponto é assim, é que a recuperação do mercado de trabalho concentrada em trabalho informal ou tal do conta própria é uma recuperação muito frágil. Ela depende, mesmo essa, depende do que está acontecendo no mercado formal. Você não vai prestar um serviço pessoal se não tiver alguém com renda. Quer dizer, isso não se puxa pelo cabelo, né? Você precisa ter... de crescimento, em primeiro lugar, para você ter essa volta desse emprego formal acontecendo de uma forma mais robusta. E mais Sem dúvida, investimentos também, né? A economia E precisa isso, de mais retroalimenta. Alguém precisa contratar Sim. de modo a, via consumo, você ter esse efeito. Mas, se não vier investimento, você não contrata mais, né? O importante, eu acho que eu estou até gostando dessa situação toda, porque as conversas sobre alguns conceitos, eu acho que elas estão evoluindo. Tem muita gente que não é economista, não que seja grande coisa ser economista, mas tem muita gente que começa a entender essa questão da dinâmica entre o investimento e o emprego e o efeito multiplicador que isso tem, né? De você reduzir realmente ociosidade e criar renda. Agora, até quando a gente vê esse quadro mais positivo, isso significa que a gente possa ter um crescimento de quanto no ano que vem? Então, tem alguns fatores que acabam limitando um pouco a nossa expansão. Então, a própria recuperação do mercado de trabalho, que tende a ser, apesar de qualitativamente ir melhorando ao longo do tempo, conforme a gente tem um crescimento que vai se confirmando ser um pouco maior, mas a gente ainda tem um desemprego bastante elevado, isso naturalmente contém a expansão do rendimento médio de cada trabalhador, então é um outro fator que contém um pouco. A gente continua com as contas do governo sendo acertadas, então a gente ainda tem um ajuste fiscal, o governo segurando bastante seus gastos, afinal de contas a gente tem um teto de gastos para ser cumprido. Isso tudo, de uma certa forma, acaba freando um pouco o crescimento. Então, a gente teve 1,3 de crescimento em 2017 e 2018, esse ano deve estar ali com 1,2, algo em torno disso, e ano que vem 2,5. A gente poderia estar com uma situação muito melhor, se não fossem esses fatores que ainda nos seguram um pouco para trás, mas para quem está saindo, viveu 2 anos de queda, 3 anos de um crescimento bastante moderado, 2,5 já vai ter uma temperatura muito melhor do que... É mais perceptível, né? Sim. Exatamente. Agora, nessa questão dos investimentos, fica uma expectativa de o governo conseguir acelerar concessões e privatizações, né? Você tinha um plano muito ambicioso, sim. O próprio ministro Paulo Guedes falava disso desde a época da campanha eleitoral, e privatização quase nada. Uhum. Né? E concessões pegou muito ainda do cronograma que foi definido no governo Temer. Privatização é lamentável o jeito que foi conduzido, né? No dia 1º fala, vou privatizar 1 trilhão e descobre-se por acaso que não vai acontecer. Não vai acontecer nem um pedacinho disso, né? A parte de concessões, que eu acho que é o mais importante, porque é o mais factível, né? É você pegar esses projetos de serviço público, de infraestrutura, que são delineáveis e cuja operação pode ser outorgada a um ente privado. Esses são razoavelmente simples de detectar, de construir, de modelar. Mas vamos lembrar há quanto tempo isso não acontece aqui de uma maneira, digamos assim, a criar um ciclo, uma onda importante de investimento, né? E, por outro lado, por mais que tenha espaço para que isso seja feito, a minha preocupação é com o tamanho disso, o tamanho e a extensão. Ou seja, não me parece que você tenha, vou insistir, um ciclo robusto, importante de investimento,
mesmo com as concessões, tendo em vista as necessidades, não só de infra do país, em serviços que não são privatizáveis, de um lado, e de outro lado, com o efeito esperado sobre o mercado de trabalho. Quer dizer, se você tivesse um pacote maior de investimentos, a recuperação, sem dúvida, seria mais rápida. E infraestrutura também é qualidade de serviços, competitividade, redução de custos, tem várias implicações positivas, né, Thais? Tem, e demora, né? Então, mesmo que a gente deslanche um programa um pouco mais robusto no ano que vem, até você realmente começar a efetivar esses investimentos, ter a contratação que de fato vai afetar o mercado de trabalho, tudo isso leva um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente pode ter algum crescimento de investimento no ano que vem, até porque pela própria recuperação do consumo, isso vai trazer algum incentivo para a indústria doméstica, né? Provavelmente a gente vai ter um desempenho melhor no ano que vem. E mesmo que a gente tenha uma grande ociosidade da capacidade instalada, no momento que você reativa a produção, lógico, você sempre precisa de algum investimento, atualização de alguma planta, novas técnicas de produção. E tem que conseguir atrair capital externo também, né? Que o Brasil não está conseguindo. Tanto é que hoje, com a perspectiva de que a gente pode ter um crescimento um pouquinho maior, a gente até viu alguma apreciação do real, nada muito substancial, mas refletindo essa perspectiva de que se a gente conseguir retomar um pouco mais o crescimento, a gente vai ter provavelmente um ingresso maior de capital estrangeiro vindo para o Brasil. Porque a gente está devendo um resultado melhor de balança comercial, que o saldo vai piorar neste ano, e não é porque houve um crescimento muito forte de importações e atração de investimento externo mesmo. O que eu acho que está ficando claro, e aí olhando não só para o Brasil, mas os chamados emergentes em geral, é que o investidor internacional ele está muito cuidadoso com emergentes em geral. Sim. Não digo não só da questão da América Latina, dessa instabilidade política recente e contemporânea, mas mesmo em países da América Latina que não tem esse problema, em alguns países da Ásia, Europa Central, Europa Oriental. E vamos lembrar que o mês de outubro, semana passada, fechou mais uma vez com fluxo negativo de dólares para a nossa economia. Exatamente. Ou seja, o investidor estrangeiro continua saindo. Ele vai esperar, me parece, sinais de um crescimento melhor para entrar. Ou seja, depende da gente esse negócio. Bom, e vamos fechando por aqui a nossa conversa, pelo menos delineamos aí um cenário um pouco melhor para 2020. Conversei com a Thais Zara, que é economista da Rosenberg Associados, e o José Francisco de Lima Gonçalves, do Banco Fator. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Obrigada, Obrigada, José. Laerte, Luciana.